Amém, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estarmos juntos aqui com o pastor Valdir Pedro. Eu me lembro que quando eu andava aqui pelo Acre, morava em Porto Velho, na Jocum lá de Porto Velho, trabalhava com os índios banauás e também com a formação de missionários. Eu vinha ministrar aqui na Igreja Batista da Floresta, Batista do Bosque e outras igrejas aqui da cidade, também lá como não é Peniel, é a igreja de vocês, Betel, né? Betel também. E eu me lembro uma vez que acho que eu passei por uma sabatina lá na Igreja Batista do Bosque, né? Dei a palavra lá. E o pastor Valdir era pastor lá também, né? Na Igreja Batista do Bosque. E nós somos amigos, né? Desde aquele tempo. Nós não temos tanto contato, né? Mas tem muito respeito, né? Temos muito respeito. E a pastora Raimunda é como uma irmã de sangue, né? Para nós. E já viajamos muito juntos, ministrando por aí, né? Graças a Deus. Então é uma honra estarmos aqui. E vamos orar para que o Senhor fale com todos nós, amém? E também está conosco o profeta Eloy. Em determinado momento eu vou passar a palavra para ele, se Deus quiser usá-lo através de uma revelação. Ele tem dons de cura, milagres, revelações, que se o Senhor quiser usar, vai usar também nessa noite, amém? Porque quando a igreja se reúne é para a sua edificação, e cada um tem o seu dom. Que nessa noite então os dons, né, continuem a proliferar aqui. Pai, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Pedimos a tua unção poderosa agora, que teu Espírito nos use, ó Senhor. Abra os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, nossa boca para falar. Todos os sentidos espirituais sejam ativados. Esse ambiente esteja totalmente dominado pelo Espírito Santo. Todas as obras malignas amarradas, apenas anjos de Deus nesse lugar. E liberação de dons nesse lugar também. E liberação da tua palavra, que é alimento para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as Bíblias lá no livro do Salmo 42. Esse é um salmo muito íntimo. E esse salmo diz aqui que foi escrito pelos filhos de Corá, que eram na verdade já discípulos, né, filhos daquele que foi um dos músicos de Davi. Mas parece que os filhos de Corá, eles escrevem um salmo baseado na vida de Davi. Assim interpreta Russell Shedd e alguns outros teólogos que creem que essa história é a história de Davi na caverna de Adulão, provavelmente. Então vamos ler esse Salmo 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com aqueles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, queridos? Davi, vamos falar de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu sempre, quando eu me converti, né, eu amava as escrituras, eu morava num colégio agrícola, e eu me apaixonei logo pela Bíblia, e eu terminava meus trabalhos, né, estudava de manhã e trabalhava à tarde. Os professores me liberavam 3 horas, eu ia para o meu alojamento e eu ficava comendo a palavra por 3 horas.
E o homem que eu mais admirava no Velho Testamento era Davi. E estudei muito a vida de Davi, ficava imaginando, né, tudo aquilo que ele viveu. E eu entendo que Deus, queridos, o Davi era um homem improvável, né? Simples, improvável, como todos nós aqui, né? Não tem ninguém aqui famoso, não tem ninguém aqui especial, não tem ninguém aqui muito conhecido, não é verdade? E Deus, ele escolhe pessoas improváveis para obras que ele separa. E Deus, ele olha o coração, né? Deus não é como o homem que olha mais o talento, né? E olha a formação, e olha alguns atributos físicos. Deus vê o coração. E a Bíblia diz que Deus anda, né, ao redor da terra buscando os fiéis da terra. Deus anda buscando os fiéis da terra, e não importa se essa pessoa é grande ou pequena, porque Deus busca a fidelidade. E nós sabemos pela história que Deus já havia reprovado aquele rei Saul, que era um homem segundo o coração dos homens, né? Era um homem de alta estatura, de beleza, formoso. E depois, quando o Espírito Santo entrou nele e veio sobre ele, né, ele se tornou um homem assim muito carismático, e tinha o apoio do profeta Samuel, e logo reuniu o povo que queria um rei, e logo o Senhor começou a dar as primeiras vitórias, mas ele logo se ensoberbeceu e permitiu esse caráter satânico na sua vida, se tornou rebelde ao Senhor, presunçoso, e a Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria aos olhos de Deus. Insubmisso ao próprio profeta Samuel, se tornou independente, e Deus o reprovou. E quando Deus o reprovou, Deus andou pela terra buscando alguém segundo o seu coração. E Deus encontra ali numa família de 8 filhos, o filho mais novo, que deveria ter uns 16 anos de idade, cuidando de ovelhas. E esse jovem já era um arpista, um compositor, e entoava louvores ao Senhor, e a sua plateia eram apenas árvores, né? Árvores e animais, né? Me faz lembrar as histórias do Eloy, meu amigo, né? Nós já convivemos há mais de 30 anos, né? Uns 35 anos, e ele tinha o sonho de ser um pregador, um profeta, e Deus falou: começa a pregar para quem? Para as árvores, né? E muitas vezes ali na chácara da Jocum, de madrugada, o Eloy estava pregando para as árvores. E esse Davi louvava a Deus ali com as árvores e com os animais, as ovelhas. E Deus com certeza o observava. E o seu pai havia confiado para ele cuidar de animais, de ovelhas. E o sonho de Davi era ser um guerreiro, como a maioria dos jovens da época. Os seus irmãos já eram guerreiros, e havia o exército de Israel para enfrentar os seus grandes inimigos, que eram os filisteus. E Davi queria ser, mas ele era muito novo. Mas aí ele teve o primeiro teste de fidelidade da sua vida, de lealdade. Um leão atacou o rebanho. O que ele fez? Correu, pediu socorro, deixou as ovelhas serem mortas e até chegar com socorro? Não, ele disse: agora eu vou enfrentar, porque meu pai me confiou essas ovelhas. Ou ele morre ou eu morro. Então, na sua lealdade, na sua hombridade de jovem, ele enfrentou o leão pela fé e o venceu, porque Deus foi com ele. Deus honrou a sua lealdade. E depois veio um animal maior ainda, um urso, atacou, e da mesma forma ele enfrentou e o venceu e defendeu as ovelhas do seu pai. Isso com certeza chamou a atenção de Deus, essa lealdade. Se esse jovem ele é capaz de arriscar a vida pelos animais em lealdade ao seu pai, como não será ele diante de pessoas? Se eu confiar pessoas para ele cuidar, ele era verdadeiramente um verdadeiro pastor. E assim Deus o escolhe. E até o próprio profeta, né? Profeta é uma pessoa que Deus revela muitas coisas, né? Mas não tudo. E o próprio profeta se enganou, né? Quando chegou na casa de Jessé, imaginando que Deus havia escolhido um daqueles homens guerreiros ali, e Deus havia reprovado todos, e aquele enjeitado que nem estava na reunião foi chamado, e era exatamente ele, o escolhido de Deus. E ali Samuel derrama o óleo, e a unção do Espírito vem sobre ele, e ele já era uma pessoa tão graciosa, e se tornou muito mais gracioso ainda. Mas veja que Deus o ungiu, né, para ser rei, mas esse processo demorou na vida dele pelo menos mais uns 14 anos.
E aí então as coisas começaram a dar certo para Davi, depois da unção. Tudo foi dando certo, e depois houve uma batalha, e todos se acovardaram, e Davi, acostumado a vencer gigantes, se prontificou pela fé da mesma forma, e venceu Golias, e o derrotou, e foi exaltado, e foi chamado lá no palácio, e já se tornou capitão de 100, e saía com as tropas, e Saul viu nele, um homem de Deus, um homem gracioso, e viu nele, um grande auxiliar. Porém, Davi começou a crescer muito, e numa ocasião chamou a atenção do rei, que lhe invejou, porque voltaram da batalha e as mulheres cantavam, Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então Saul disse: deram 10 milhares para ele, só 1 milhar para mim. E esse homem, já endemoniado, o assassino, se tornou o inimigo, mortal de Davi pela própria inveja. E as coisas ainda davam certo para Davi, apesar de ser tão simples, tão humilde, e Saul lhe armando ciladas, como aquela: eu vou lhe dar minha filha em casamento se você trouxer 100 prepúcio de filisteu, um dote absurdo, uma coisa absurda. E Davi era simples, e ele falou assim: isso é ótimo, e foi com sua tropa, e não trouxe 100, trouxe 200, Imagine uma coisa dessa. E como Saul temia Davi, porque ele era um homem de Deus, mas Saul, como endemoniado, ciumento, começou a perseguir Davi. E agora Davi está no palácio. Davi era o terceiro ali, depois de Jonatas, e Davi era casado com a filha do rei, e tudo deu certo, porque ele era leal, porque ele era fiel, porque ele era um homem de Deus, porque ele era correto, porque ele amava Deus, porque ele era leal à sua liderança. Mesmo um líder endemoniado, ele era leal, inclusive apaziguava os demônios do próprio rei. Mas aí, de repente, tudo começou a dar errado. E as coisas não deram errado porque ele tinha brecha, pecado, ou porque ele estava se ensoberbecendo, ou porque Deus estava tratando com ele, ou porque ele tinha alguma coisa errada na vida dele. Tudo começou a dar errado. E você sabe que às vezes acontece isso na nossa vida. No momento que você mais é fiel a Deus, pode dar tudo errado na sua vida. Sabia disso? E começou a dar tudo errado. Ele foi perseguido. Então Saul quis cravá-lo na parede com uma lança, e ele fugiu, imagine. E ele foi para sua casa, e a sua mulher ouviu que o seu pai queria matá-lo, e ele então desceu pela janela, e ele fugiu, e Jonas ali fez uma aliança com ele, e ele sabia que Saul queria matá-lo. Então ele perdeu tudo. Ele saiu com a roupa do corpo, nem espada levou, e foi lá para a cidade de Nod, lá no lugar onde haviam sacerdotes, uma cidade de sacerdotes, fugido de Saul, e foi amparado ali, e teve ali pelo menos algum alimento, e continuou fugindo, porque ele sabia que o rei iria matá-lo, e ele se tornou como um refugiado, um bandido, um malfeitor, sendo perseguido por mais de 3.000 homens, se tornou o inimigo número 1 do rei. Por quê? Qual era o motivo? Ciúme, inveja, uma obra maligna, uma maldade humana, e as coisas foram piorando para Davi. Piorando, porque o rei chega na cidade lá, primeiro onde estava Davi e Samuel, e o rei ali não consegue pegá-lo, porque o rei é tomado até pelo próprio Espírito Santo e profetiza ali, e Davi foge de lá para a cidade dos sacerdotes, e depois de lá foge, e Saul chega lá e manda matar a cidade toda ao fio da espada, porque ampararam Davi. E Davi fica sabendo dessa história, e Davi agora foge, e vai lá para a terra dos filisteus, e lá percebe também que poderia morrer, e não tem amparo de ninguém, e ninguém mais é seu aliado, e ele fica sozinho, e ele foge para o deserto, e entra na caverna de Adulom. E nesse momento nós estamos aqui em 1 Samuel capítulo 23 agora, Estamos aqui exatamente nesse ponto, 1 Samuel capítulo 22. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulom, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, desceram ali
para ter com ele, mas ele ficou sozinho primeiro. Então você imagine esse homem que fez tudo certo e agora ele está fugindo de todo mundo, ele foge do rei, ele foge dos filisteus, ele está sozinho, ele não tem comida, ele não tem água, ele tem só uma arma, né, a espada de Golias, e só sobrou ele e Deus, só ele e Deus. Você sabe, eu passei umas situações assim na minha vida, e eu aprendi desde cedo, sabe, eu me converti de verdade, irmãos. Meu pai foi um homem muito prostituto. O meu pai, acho que ele saiu com mais de 200 mulheres, ele bebia muito, ele fabricava cachaça, mas ele bebia tudo, vinho, cerveja, conhaque, tudo que é bebida que você pode imaginar, o pai bebia. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai já mandava eu ir comprar cerveja para ele, né? Um menino andando na rua. Até lembro, na época da Copa do Mundo de 70, o rádio ligado, televisão lá, o dono do bar era um dos poucos que tinham TV. Eu nem sabia o que era futebol, e o pai falou, vai lá no bar comprar cerveja para mim, e eu fui lá, no meio daqueles homens, né, buscar cerveja para o meu pai. Eu me lembro ainda, eles estavam festejando lá a vitória do Brasil. E meu pai sempre foi um homem assim, né, um homem muito prostituto. E, enfim, e esse homem, e a gente sofreu muito, né, por causa do pai, e o pai era uma pessoa assim, terrível, perversa, e eu me converti, e o pai até me deserdou, e eu aprendi uma coisa, né, na minha vida, que eu tinha que ser leal a Deus, que eu tinha que ser fiel a Deus, e que eu nunca iria repetir os pecados do meu pai, eu ia ser uma nova vida, e aquela herança maldita, ela não iria pegar em mim, eu não ia ser um prostituto, não ia ser um bêbado, não ia ser um drogado, não ia ser um homem violento, e eu fiz esse voto com Deus, que eu me converti de verdade. Eu nem queria me converter, eu fui na igreja para paquerar as meninas, eu já estava seguindo quase o caminho do meu pai, mas Deus me pegou, e Deus me transformou, e Deus falou, você não será assim. E então, houve uma perseguição, né, porque eu me converti, porque o sonho do meu pai era que eu fabricasse cachaça com ele, e Deus falou, você vai ser um missionário, e eu não queria ser missionário, nunca. Outra coisa que eu não queria me converti, amém, gostei. Depois Deus chamou para ser missionário, eu falei, não vou ser missionário. Por quê? Porque eu tenho meus sonhos pessoais, eu já vivo uma vida correta, namoro direito, a minha esposa, a minha noiva vai casar virgem, e eu sou um camarada direito, não bebo, não fumo, não prostituo, e já prego a tua palavra, Deus. Eu posso ser até pastor, mas eu vou me sustentar, e eu já tenho meu emprego, e vou seguir agronomia, e não vou ser missionário, coisa nenhuma. Eu falava para Deus. Mas Deus falava, você vai sim, você vai. E 3 anos de briga com Deus, ele ganhou. E nós nos casamos e fomos para a missão, né? Recém-casados, deixamos tudo. Mas quando você pensa que já deixou tudo, você não deixou tudo. E fomos viver pela fé, né, em Belém. E depois de 1 ano de treinamento missionário, nós fomos morar com os índios. E aí nós não tínhamos mais nada mesmo. E quando você pensa que você não tem mais nada, ainda você tem ainda coisas para perder, né? E quanto mais eu obedecia a Deus, mais eu perdia as coisas. Quanto mais eu obedecia a Deus, mais eu perdia tudo. E chegou um dia radical na minha vida, como esse dia radical na vida de Davi. E eu acredito que acontece na vida de todos que tem um chamado de Deus, um chamado ministerial, seja para ser pastor, missionário, ou profeta, ou evangelista, né, ou mestre mesmo. Chega um momento radical que só sobra Deus, principalmente missionário. E foi num dia que nós orávamos, Deus glorifica o teu nome, salva esses índios, faz alguma coisa para essas pessoas se converterem. Nós estamos aqui aprendendo a língua, havia muitos demônios, a gente falava de Jesus, eles perguntavam em que curva do rio Jesus morava, nunca ouviram falar nunca. Você já pensou, você ir num lugar que nunca ouviram falar de Jesus, né? Pensavam que Jesus era um ribeirinho. Não, Jesus não é ribeirinho, ele morreu há 2000 anos, ele é uma alma. Não, ele ressuscitou, não é alma. Não, mas como que ninguém ressuscita?
Mas ele está aqui, então mostra ele para nós. Como é que você vai mostrar Jesus para as pessoas, né? E os índios falaram, mostra ele, os espíritos nós conhecemos bem, nós temos medo, mas esse Jesus, quem é ele? E aí, orando para Deus glorificar o seu nome, era um domingo, e saímos para caçar. Eu falei, eu vou caçar, bem, não tem nada, e fica em casa que eu volto logo, vou levar os cachorros. E ela disse assim, eu vou também, que eu estou entediada, porque quando você sai, a casa enche de índias, e elas vão ficar o dia inteiro na minha cabeça, eu estou cansada já de dar atenção, eu vou com você. Eu falei, não, fica, não, eu vou, e foi. E era domingo, e eu saí com os cachorros, com a espingarda, o facão, e os índios falaram, não presta não caçar de domingo. Eu falei, rapaz, vocês não sabem nem o que é crente, nem o que é ser cristão, nem o que é domingo, e fala que não presta sair de domingo. Vocês ouviram dos ribeirinhos essas histórias aí, ninguém era crente ainda. Que esse povo é supersticioso, né? Para Deus todo dia é igual, sábado, domingo, segunda, tudo é para Deus, ué. E saímos, ela falou, você não vai orar? Eu falei, é mesmo, vamos orar, né? Ora bem, ou o Senhor nos livra de todo mal, nos livra de onça, de cobra e de perigos, nos dê uma boa caça, que a gente volte logo para casa, que hoje é domingo, amém. Eu falei, agora nós vamos andar rápido, porque a região era assim, você tinha que andar 2 horas rápido, porque não tinha caça nenhuma, porque perto de aldeia não tem caça, porque tem cachorro, índio e tudo. Depois de 2 horas andando na mata que começa a ter caça. Aí você mata a caça e carrega a caça mais 2, 3 horas nas costas até chegar em casa, carregando uns 30 quilos nas costas, né? Então você vira atleta, não é verdade? E assim fomos, mas logo que ela fez aquela oração, passou-se uns 10 minutos, saímos da capoeira, entrando na mata, e ela gritou lá atrás. Gritou, né, os cachorros na frente, eu atrás dos cachorros e ela atrás de mim. E ela deu um grito, e eu voltei para ver o que ela era. Ela disse, alguma coisa bateu na minha perna. Foi uma cobra. Eu falei, que cobra? Não tem cobra. Quando eu olhei, tinha uma jararaca enorme assim, em pé, né, na trilha. Dava 1,20 m mais ou menos. E ela levantou a calça, a perna já estava picada da cobra. E aí, quando eu vi aquela cena, era uma cobra grande, né? Eu nem pensei em tirar uma vara para matar a cobra, eu já atirei logo na cobra para socorrê-la. E eu atirei rápido, e o chumbo pegou no meio da cobra, e a cobra ficou se revolvendo ali, né, no chumbo, e os cachorros atacaram a cobra. E a cobra saiu picando a cabeça dos cachorros, né? Não se faz isso. Mas naquela hora eu estava meio atordoado, e já fui tentando socorrê-la, e ela, eu vou morrer, e quando eu vi meus cachorros picados de cobra, e eu fui lá com um pau, acabei de matar a cobra, e eu falei assim, Deus, agora eu não estou entendendo mais nada. Por obedecer ao Senhor, eu já saí da minha terra, do meu emprego, né, da minha parentela, dos meus sonhos, dos planos que eu tinha, vim para um lugar difícil, vim para Belém, depois vim para essa aldeia, morar com os índios no mato, e desde que eu tenho te obedecido, eu tenho perdido tudo. E só sobrou uma mulher e 2 cachorros, e uma espingarda e um rádio. Era tudo que eu tinha na minha vida. Eu tinha uma mulher, 2 cachorros, uma espingarda e um rádio, e nada mais era meu nesse mundo. E eu disse, então quer dizer que obedecer ao Senhor, a gente acaba perdendo tudo, porque você sabe, você está numa mata, picado por uma jararaca, você não tem soro antiofídico, não tem socorro. Se você pegar um barco para chegar na primeira cidade, 3 dias de viagem, você morreu no caminho. Então era uma coisa muito óbvia. Então ela dizia, eu vou morrer, e na hora dá um desespero assim, sabe? E você pensa assim, como é que eu faço tudo certo e dá tudo errado? Como é que eu faço tudo certo e dá tudo errado? E de repente, em vez de entrar num desespero, houve uma paz maravilhosa no meu coração, e uma alegria enorme,
e eu pensei assim, eu estou surtando, né? Porque não é para mim ficar feliz numa situação dessa. E eu fiquei assim extremamente feliz, mas não era uma alegria humana, era a presença de Deus, era algo indescritível, e ao mesmo tempo eu não podia expressar felicidade, porque a minha esposa chorando dizia, eu vou morrer. Imagine eu rindo, né, falando assim, oh, eu estou muito feliz que você vai morrer, né, miserável, quer ficar viúvo, né. Então imagine que eu tinha que me conter, e aquela mistura, né, de uma situação extremamente terrível com uma alegria que eu não sabia de onde vinha, aquele gozo. Então, dentro da sua alma, no momento de tribulação, no momento de perda, no momento que você não entende o que está acontecendo, no momento que você é fiel a Deus e as coisas dão errada, você é fiel a Deus, você está doente, você é fiel a Deus, você está desempregado, você é fiel a Deus, irmã, e o seu marido te traiu, te abandonou, você é um irmão fiel a Deus, a tua mulher, ela arrumou outro homem, você é fiel a Deus e o seu filho está nas drogas, você é fiel a Deus e tudo está dando errado, você é fiel a Deus e lhe perseguiram no seu emprego e tiraram o seu emprego, você é fiel a Deus, você está igual José no Egito, sendo injustiçado, e você pensa assim, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Então eu vinha pelo caminho assim, lutando com a minha alma, e ao mesmo tempo eu sentia uma alegria maravilhosa, e ao mesmo tempo eu dizia assim, o que está acontecendo, Deus? E aí os meus cachorros me acompanhando, e a cabeça deles já virou uma bola, e hemorragia pela boca e pelos olhos, e eu pensava assim, logo minha esposa vai ficar assim também. E cheguei na aldeia, e os índios falaram, o que houve? Eu falei, a cobra. Eles foram buscar, trouxeram a cobra, a espingarda, o facão, e eles disseram assim, os teus cachorros, ó, vão morrer logo, e a tua esposa vai morrer também. E os índios não são como a gente, né? Vai dar tudo certo, né? Vamos orar, Deus vai operar, e eles já começam a velar você vivo. Eles são muito sinceros assim. Eles diziam, Fátima, você vai morrer, daqui a pouco vai formar um hematoma, uma bolha, vai apodrecer a sua carne, em 2 dias você vai morrer de hemorragia, né? Porque assim as pessoas morreram com essa cobra aqui. Todo mundo velando ela viva. Eu fiz uma oração, e eu disse, eu não sei o que está acontecendo, Deus, e eu coloquei ela lá no assoalho de casa, eu disse, fique deitada, não se mova, eu vou tentar pedir algum socorro, e ela ficou deitada lá, e eu disse, eu vou só ali, levar os cachorros na casinha, que eles estão muito mal. Foi a questão de 1 minuto, e eu levei os cachorros, que eles nem enxergavam mais direito, e coloquei numa casinha deles lá. Nesse 1 minuto, 1 minuto e meio que eu fiquei longe dela, ela teve aquela experiência fantástica com Jesus. Ela dizia assim, ela não dizia assim, olha, eu deixei tudo, eu renunciei tudo, e eu sou obediente, e agora estou perdendo tudo, e eu vou morrer assim, picado de cobra, e eu não entendo o que o Senhor está fazendo, Deus, acho que o Senhor está muito errado, eu não mereço isso, ou eu não entendo porque a gente é fiel e tudo dá errado. Ela não falou nada disso. Ela falou assim, eu não posso morrer agora, os manauás não são salvos, o Senhor deu uma missão, esse povo precisa ser salvo, essas pessoas precisam te conhecer, como que eu vou morrer agora, Deus? Eu quero ver esse povo salvo. Aí Deus começou a ministrar o coração dela e falar assim, sabe, filha, você vale muito mais do que a obra que você pode fazer para mim, você é muito mais importante do que qualquer fruto que você pode dar para mim, você é tão importante para mim. Ela começou a chorar, esqueceu, e ela sentiu um calor que vinha desde a planta dos pés, né, e vinha sobre a perna dela, e aquele calor veio no seu corpo todo, irradiando assim, e ela não sentiu mais dor nenhuma, ou seja, o veneno foi neutralizado ali, né, parou ali o processo, e ela deu um salto, e ela veio andando, pisando firme, e eu já vinha de lá, né, lá de fora, subindo na casa e vendo, eu falei, você não pode andar. Ela falou, eu posso andar sim, Jesus me visitou agora, eu fui curado, eu tenho certeza que eu fui curado agora. E foi assim, ficamos meio anestesiados, né, com aquela situação,
e os índios lá vendo aquilo, e depois Deus curou até os cachorros, né? E foi um milagre extraordinário. E foi uma abertura, né, para eles crerem no poder. E quando eu falava de Jesus, eu disse: Jesus é aquele que curou a Fátima e curou os cachorros, é esse daí. Eles falaram: nós nunca vimos espírito nenhum fazer isso, e Deus foi abrindo as portas. Então sempre é um propósito, meus irmãos, sabe? E esse é um momento crítico na vida, quando tudo dá errado. Quando tudo dá errado, você pensa que parece que Deus não existe, ou você pensa assim: porque eu estou sendo fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser uma pessoa consagrada, santificada. Se tudo dá errado, onde Deus está? É um momento difícil. E outro dia, Deus estava perguntando assim para mim: por que você não se desvia? Por que você nunca se desviou? Perguntou para mim. Né? Porque eu nunca tinha me desviado. Porque, meus irmãos, eu já passei cada coisa na minha vida. Você já viveu 7 meses sem ver uma nota de dinheiro? Quem já passou aqui? Você não viu nem R$1. E demorou tanto tempo sem você ver dinheiro, que quando você chega na cidade, mudou o dinheiro. Era cruzado, virou cruzados novos. Eu nem conhecia mais o dinheiro, virei índio. Você já passou por isso? Você já passou situações assim, que eu não sabia, né? Que homem não pode olhar no olho de mulher na aldeia. E eu olhava para todo mundo normal e estava tentando aprender a língua com homem e com mulher. E se você olha numa mulher, você está chamando ela para ir para o mato, porque você é um sem vergonha. Eu não sabia. Todas as índias deram em cima de mim para se prostituir comigo. Eu não sabia. Uma vez eu fui caçar e de repente chegou uma índia no meio do nada e falou: vem ali, vem aqui, estão correndo perigo. E eu correndo, pensando que era uma onça, cheguei lá, tinha um monte de mulher me esperando no meio do mato. Eu saí correndo, irmãos. Eu era um anônimo, eu não era conhecido de nada. Por que eu não me desviei? Por que eu não me prostituí? Porque, sabe, passei tantas coisas na vida, em lugares assim, e tantas coisas. E Deus perguntou assim para mim: por que você nunca se desviou? Eu disse: porque primeiro eu te conheço. Eu sei o valor que eu tenho para o Senhor. O Senhor me chamou quando eu não prestava. O Senhor me chamou quando eu era um pecador. O Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor derramou sangue por mim. O Senhor me amou. O Senhor me perseguiu. O Senhor foi atrás de mim. O Senhor insistiu para me salvar, quando eu nem sabia o que era salvação. O Senhor me amou de tal maneira. Eu recebi a revelação do teu amor. Eu não posso ferir o teu coração. Então esse é o primeiro motivo porque eu nunca me desviei. Eu não posso ferir o teu coração, porque o Senhor me ama muito e eu feriria muito o teu coração de pai. Eu não conseguiria fazer isso com o Senhor. Eu não conseguiria ser tamanho desleal com o Senhor. Claro que às vezes eu erro, eu peco e eu me arrependo rapidamente. Porque quando eu sei que eu firo o teu coração, rapidamente eu me conserto. Segundo motivo, eu não posso ferir o coração dos meus familiares, das pessoas que me amam, da minha família. Terceiro, eu não posso decepcionar os discípulos. Quarto, eu não posso dar mau testemunho para os não crentes, porque eles olham para nós vendo: será que esse pessoal é fiel mesmo? E quinto lugar, Deus quer saber, eu não sou idiota, porque eu sei que quem se desvia entra numa ripa, mas numa ripa de Jeová. Eu sei que eu ia apanhar muito, ia voltar igual filho pródigo, perder tudo. Então, tenho pelo menos 5 motivos para nunca me afastar da tua presença. Mas tem momentos críticos, e Davi passou o momento mais crítico sozinho, e a alma dele dizia assim: onde está Deus? Cadê Deus, o Deus? Cadê aquela unção de Samuel? Ah, você é o rei. Você é o rei do quê, rapaz? Você é o rei das baratas, dos ratos. Você é o rei do quê? Você não tem nem pão para comer, você não tem nem água para beber, você é um renegado, você é um fugitivo, você é um nada.
Deus nem existe, é uma ilusão tudo isso. Ele dizia: olha minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Não, todas as ondas, olha, Deus mandou tsunami na sua vida, Deus mandou tsunami para acabar com tudo, não vai sobrar nada, não sobrou nada. Ele dizia: minha alma espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. A luta com a alma, com a velha natureza, né? Eu passei muitas vezes essas lutas. Uma vez eu fiquei tão chateado com Deus, que nada dava certo, e era outra ocasião também, que ninguém se convertia, meus irmãos, que eu falei para minha esposa: eu vou caçar nada, eu ia para o mato para brigar com Deus. E eu peguei minha arma e eu entrei no mato, eu tinha uns 22 anos de idade. E eu entrei na mata e eu fiz a primeira oração: eu não vou orar para o Senhor me proteger, nem me guardar de onça, cobra, nada, porque o Senhor não existe. O Senhor não existe. A primeira oração é: o Senhor não existe. A segunda: eu sou um idiota, porque como é que eu deixo faculdade, eu deixo minha cidade, formação, meu emprego, igreja, né? Que nem existe também, não sei porquê, mas tudo bem, pelo menos eu era feliz lá, acreditava em Deus. Eu deixo tudo isso, eu venho morar no mato, para não ter nada, e Deus não faz nada, e ninguém se converte, e nada de nada acontece. Eu acho que eu sou um perfeito idiota, porque Deus não existe. Vocês sabem quantas horas eu falei para Deus as coisas? 8 horas, andando na mata, e eu não matei nada, não cacei nada. Eu disse: ainda o Senhor não existe, nem me deu caça, e eu vou chegar em casa e os índios vão falar assim: o Panema chegou. Sabe o que é Panema? Quem é que sabe o que é Panema aqui? Panema é a pessoa que não dá nada, não caça nada, não produz nada, não tem filho, e nem filho eu tinha naquele... É o fracassado, é o azarado, é o que não dá nada, é o camarada inútil. O Panema vai chegar. E aí então, meus irmãos, eu cheguei daquela caçada, brigando com Deus, e eu cheguei na aldeia, os índios tinham matado um monte de caça, fizeram uma festa, me recepcionaram lá em casa, como se eu fosse um sacerdote deles. E me honraram, e eu fiquei com tanta vergonha. E eu falei: olha Deus, foi só brincadeira. Eu conversava com o Senhor, eu falava que o Senhor não existe, mas foi só um desabafo, sabe? O Senhor existe. Eu quero dizer, meus irmãos, que as pessoas mais consagradas a Deus, as pessoas mais fiéis a Deus têm crise. Tem crise muitas vezes, até duvida que Deus existe às vezes, por causa das lutas. Mas Deus falava assim: você só tem 22 anos, né? Você vai aprender ainda. E a gente vai aprendendo. E Davi ali naquele conflito foi aprovado, e de repente vem seu pai e seus irmãos para a caverna, e Deus que havia dito que ele seria rei, né, de um grande exército, Deus manda o exército, um monte de pessoas arruinadas aqui, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. Em outra passagem diz que chegaram homens assim, renegados, rebeldes, cheios de ódio. Outros eram grandes guerreiros, fracassados, outros tinham dívida, outros eram talvez tristes, outros eram pessoas rancorosas, talvez até psicopatas tinham ali, tinha mesmo, né? Porque volta e meia um ou outro soldado de Davi falava assim: vamos cortar a cabeça daquele camarada ali. Sabe, Davi se tornou chefe de um bando de gente ruim, e Deus mandou tudo que era gente ruim. Então, não tem coisa melhor para fracassar no ministério do que se juntar com um monte de gente que não presta, é verdade. Mas havia uma graça tão grande naquele homem, que aqueles homens foram se tornando iguais a ele, foram se tornando leais, foram se tornando fiéis, que era um ponto de dar a vida pelo rei deles, que nem rei era ainda, né?
Era como se ele fosse um chefe, né, de um bando, né, um chefe do bando. Davi pensava assim: estou com sede, os homens iam lá arriscar a vida para trazer água. Como que Deus usou para transformar aqueles homens em pessoas valorosas, leais, e os valentes de Davi ficaram com ele até o fim da vida dele. Mesmo quando Absalão se rebelou, outros se rebelaram, outros foram desleais, aqueles homens nunca o abandonaram. Mesmo quando Davi pecou, eles não o abandonaram, eles o amavam. E quando Davi pecou, eu perguntei para Deus, né? E Deus falou assim: sabe, filho, depois deu tudo certo para Davi. E outro momento perigoso da vida é quando tudo dá certo. Tudo dá certo. Você é honrado, respeitado, você tem poder, você tem dinheiro, você decide, você manda, as pessoas obedecem, todo mundo é leal, todo mundo é fiel, você é você é tudo ali. Você é quase um Deus. A palavra do rei era como a palavra de Deus. Momento muito complicado é quando tudo dá certo. Nós somos tentados a sermos soberbos, presunçosos, achar que somos especiais, achar que há uma aura, né, que a gente é melhor que os outros. Isso é um grande perigo. O homem é provado pelos louvores. Quando todo mundo elogia você, aplaude você e te acha que você é bom, se você se ensoberbecer ali, se você cair nessa cilada, você vai cair, você vai fracassar, você vai se arruinar. E era um tempo dos reis irem para a guerra, e ele ficou. Por quê? Porque eu fiquei, porque eu mando, porque eu sou, porque eu faço o que eu quero, porque eu vou agora ficar aqui, sabe, ocioso, eu vou agora desfrutar. E foi ali que ele cobiçou a mulher, e foi ali que ele caiu, e foi ali que tudo deu errado, e foi ali que a mulher não deitou com o marido, foi ali que ela estava grávida, e foi ali que ele, para não passar uma vergonha e conversar para todo o povo, deu uma ordem, né, para que aquele soldado leal e fiel fosse morto na batalha pelas espadas dos inimigos. E ele foi desleal com um homem muito leal. Ele foi desleal, ele foi maligno, ele foi manipulador, ele foi soberbo, ele foi arrogante, ele ficou com medo da sua reputação, né? Ele se tornou um homem frio ali. E ele era digno de morte. E quando o profeta o repreende, e talvez Deus poderia dizer assim: você é digno de morte, você vai morrer, porque você matou um homem. E aí Deus diz para ele: você não vai morrer. E ele diz assim: mas a criança vai morrer. Não, que morra eu, não a criança. Não, você não vai morrer, mas a criança vai morrer. Eu disse: por que o Senhor não matou Davi? E outra, eu vou perguntar outra coisa para o Senhor: por que depois de tudo ainda Davi é o homem segundo o seu coração? E outra, Deus, por que o Senhor diz que o Senhor tem aliança eterna com Davi? E por que o Senhor diz que Davi vai ressuscitar no milênio, e no milênio vai ser o rei de Israel de novo? E o Senhor vai reinar sobre toda a terra, e Davi vai estar do seu lado reinando sobre, sobre Israel. Por que o Senhor continua dizendo que esse homem é um homem segundo o teu coração, depois de tudo? Aí Deus falou assim: você, filho, é igual aos outros homens. Vocês veem, sabe, num quadro de muitas virtudes, tem um deslize ali, vocês ficam olhando o deslize. O trem a vida toda andou no trilho. Um dia ele saiu do trilho, não, porque descarrilhou, mas ele voltou para o trilho e prosseguiu a sua viagem. Você sabe, filho, por que Sansão está na galeria dos heróis da fé? Porque eu dei uma missão para ele: você vai destruir os filisteus. E ele, no final da vida, cumpriu a missão dele. Você sabe por que Davi é um homem segundo o meu coração? Porque eu olho toda a trajetória daquele homem que
todos os dias arriscava a vida dele por amor a mim. Eu sei honrar, eu sei dar valor a quem é leal a mim, eu sei perdoar, eu sei esquecer, eu sei restaurar aqueles que eu amo, e ele continua sendo homem segundo o meu coração. Mas não ficou barato, eu entrei com a minha ripa nele, sim. 30 anos eu o disciplinei, e ele se tornou um homem segundo o meu coração. Sabe, queridos, nessa vida com Jesus, o que tem de mais precioso, especial, ele não desiste de você. Jesus não desiste de você. Uma vez que ele te chamou, ele vai te perseguir. E uma vez ele perguntou assim para mim: quantos amigos leais você tem? Eu disse: eu tenho uns bons amigos que iriam com você para qualquer lugar. Eu acho que uns 7, 8 que morreriam junto com você. Uns 5, 4. Não, que você iria servir Satanás e eles iriam lá no inferno te buscar sem te julgar. Aí eu parei. Eu disse assim: isso não vai acontecer. Mas se acontecesse, eu acho que tem só uns 3 que fariam isso. Ele diz: você é um homem feliz, porque eu sou assim. Filho, se você for lá para o inferno servir o diabo, eu vou atrás de você, até te trazer de volta, porque eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Ele me falou isso. Eu disse: não se preocupe, nem de servir Satanás eu tenho inveja de ninguém, nem de ir para o pecado eu tenho inveja, nem de me desviar, me livra. Mas muito obrigado, porque o Senhor falou isso para mim. Sabe, se você está passando lutas e dificuldades, é para a glória de Deus. Esse não é o fim, é apenas uma oportunidade para você ser leal e glorificar a Deus. E dizer para Satanás: olha, diabo, você pode vir com as suas ofertas aqui para me oferecer nesse momento que eu estou na pior e parece até que Deus vai me abandonar, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu não vou ser desleal ao meu Senhor, nem que eu tenha que derramar a última gota de sangue, eu vou ficar firme com Jesus. O Senhor está procurando pessoas assim. O Senhor está procurando gente assim. Nós estamos vendo uma geração altamente leviana, meus irmãos, porque talvez nem nasce de novo. Eu não sei o que acontece, pastor Valdir. As pessoas estão assim, elas são crentes, mas elas mentem, elas roubam, elas se prostituem, elas adulteram, elas não sentem, sabe? Elas fazem negócio ilícito, elas não sentem, elas vêm adorar a Deus assim, aí depois elas fazem coisas erradas e elas continuam, elas não sentem, sabe? Parece que essa geração não entende o que é renúncia, o que é lealdade, o que é dar a vida, o que é dar o sangue, o que é ter compromisso, sabe? E ir até o fim. Eu não sei o que acontece, mas ao mesmo tempo é uma crise constante de identidade, é uma tristeza constante, um sentimento ruim, um vazio existencial, uma murmuração, e nada está bom. Sabe por quê? Porque, queridos, a vida, a glória, a alegria, o gozo inefável, aquela paz maravilhosa, só tem quem fez uma aliança de fidelidade ao Senhor. Alguém que realmente disse: eu não vou abrir mão desses 3 fundamentos, tu és meu Salvador para sempre, o Senhor é o meu dono para sempre, e eu vou congregar para sempre com o teu povo, e eu não vou abrir mão disso, mesmo que tudo dê errado na minha vida, eu não vou abrir mão de ser salvo, do Senhor mandar na minha vida,
e de eu congregar na casa do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, e Deus está falando com você algo muito poderoso. Deus está falando algo com você muito poderoso. Ele está falando que Ele está andando pela terra, buscando os fiéis da terra, e Ele quer que você faça uma aliança de lealdade